Então seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Já agora, e deve ter reparado, nós estamos a fazer o programa de hoje com um enquadramento diferente, num estúdio virtual, mas a qualidade do programa estará cá seguramente. Como sabe também, semanalmente estão comigo o Jorge Marrão, naquela ponta, e o Joaquim Aguiar, aqui ao centro, para me ajudar na análise da semana. Antes de irmos ao programa também, quero recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção dos grupos do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Ora bem, qual é o menu que temos para si esta semana? Agrava-se a tensão entre o Palácio de Belém e o Palácio de São Bento. O último salvo foi disparado por Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o veto político ao pacote da habitação. Ora bem, o que é que isto significa para a relação entre os dois palácios? Já agora, qual é o problema que nós temos no mercado da habitação? E a segunda parte do programa vai ser dedicada à situação em Espanha. As eleições já lá vão, há quase um mês, mas não temos governo. Quem é que vai presidir ao governo espanhol? Pedro Sánchez ou Núñez Feijóo? São estes os temas que vamos tratar no Think Tank desta semana. Vou começar pelo Joaquim Aguiar. Joaquim, mais uma cena entre Belém e São Bento. O que é que significa? Já estávamos esquecidos desse pormenor do sistema político português. Mas, de facto, o sistema político português está centrado nessa vigilância mútua do Presidente em relação ao Primeiro-Ministro e vice-versa. Semipresencialismo. Porque também o Primeiro-Ministro faz um acompanhamento crítico permanente daquilo que são as decisões do Presidente. Claro que, como as esferas de ação são diferentes, isto é, o Presidente é decisivo para a entrada em vigor das medidas do Governo e, portanto, digamos, tem essa condição de porteiro do correio vindo do Governo. Mas era previsível que isto ia acontecer quando se aproximasse o fim do mandato do Presidente. Ó Joaquim, não é tarde. Não é tarde. Esta fiscalização, este apertar do Primeiro-Ministro não devia ter começado mais cedo. Isto já é tarde desde 2015. Isto é, quando o atual Presidente aceita sem contrapartidas que quem dá um ganho às eleições pode formar governo, abriu um precedente que ainda não se sabia o que é que significava na política portuguesa. Agora já se sabe. Porque o que esse precedente mostrou é que, não havendo uma legitimidade política bem definida, então o Governo fica dependente do Presidente. Mas fica dependente do Presidente ao primeiro confronto que existir, e no caso foi o assunto Galamba, ao primeiro confronto que existir, toda a estabilidade institucional é posta em causa. E foi isso que realmente aconteceu. Porquê é que Marcelo não enviou a lei para o Tribunal Constitucional? Tinha receio de ter mais uma derrota no Constitucional? É que isto é um veto político. Não, o Marcelo já está na fase da destruição daquilo que fez durante os primeiros anos do governo António Costa. Isto é, Marcelo Rebelo de Sousa provou agora do veneno socialista. E o veneno socialista significa sempre a mesma coisa.
para os nossos, tudo. Para os outros, a força da lei. Ora, este tipo de atitude do Partido Socialista teve, neste caso, o incidente de Galamba a demonstrar que o Primeiro-Ministro não autoriza que se ponha em causa um seu funcionário. E, portanto, foi defender o funcionário, esqueceu-se do que é que isto acontecia em termos do Presidente. Isto é, o Primeiro-Ministro quis manter a sua reserva de autoridade, mostrando ao Presidente que no Governo o Presidente não mexe. Joaquim, já volto a si, deixa-me ir ao Jorge. Jorge, vês isto apenas como mais um conflito entre Belém e São Bento ou há um problema efetivo com a questão de fundo, que é o estado da habitação e as medidas que o Governo tomou? Eu julgo que, perante a argumentação usada pelo Presidente e pela resposta do PS, é notório que ambos estão a cumprir aquilo que iniciaram com o caso Galamba. A divisão e a separação de águas está a ser muito evidente. Ou seja, há um braço de ferro entre a Presidência e António Costa, em que cada um vai tentando destruir a reputação do outro. E onde é que, enfim, como o Papa esteve aqui há pouco tempo, nós temos de ter a liberdade de seguir a hermenêutica da Bíblia e interpretar as palavras do Presidente e os pequenos recados. Na argumentação que o Presidente utiliza, ele fala numa certa, não diz a palavra, mas percebe-se uma certa cegueira do PS. Porque se nós olharmos para a lei tem todos os partidos contra e também o Presidente. Portanto, o PS está isolado. E o PS aparece como parece que o representante, não sabemos bem do quê, mas é uma coisa muito estranha, porque de repente está sozinho e todos os outros estão errados. E, portanto, o Presidente faz essa demonstração pela sua argumentação, que há aqui qualquer coisa de errado, porque houve muita gente que viu que isto tem vários problemas e os senhores continuam a insistir. Mas é uma boa linha de raciocínio. É uma boa linha de raciocínio. E depois, a seguir, fala em 2026, como que dizendo assim, com estes senhores, vocês já sabem o que é que contam. Se nada mudar no percurso, até 2026 isto vai ser assim. Portanto, é um aviso ao país, é um aviso, eu acho que é um aviso muito claro e muito evidente, sim, que o país não pode contar com o PS para os consensos, porque não consegue fazer consensos à esquerda, porque tem maioria absoluta, desquitou-se há pouco tempo, exato, divorciou-se há pouco tempo, e à direita criou uma situação de falta de possibilidade de entendimento, porque a chegada do PS ao poder é numa chegada com a ideia de um certo revanchismo que eles chamavam politicamente reversibilidade, que eu chamaria mais um revanchismo político. E, portanto, o país neste momento está dependente desta luta. O veto é político e eu acho que o Presidente foi muito inteligente ao escolher o veto político, porque é da política que ele está a tratar. Claro. Ele não está a tratar de nenhum tema constitucional e, portanto, não é isso que o motiva nem que o move. E eu julgo que a lei em si é mais um pretexto. É um pretexto válido. E quem conhece mais ou menos o setor percebe que a lei é uma lei criada para, no fundo, lançar uma manta, uma cortina de fumo para esconder a incompetência. Para esconder uma coisa que não se resolve sem um conjunto, de políticas públicas consensuais entre o Estado Central, as autarquias, os privados e os poderes públicos. O Presidente volta a falar nisso. O Presidente diz, de uma forma muito direta, é uma lei que, ao que parece, não estimula o investimento privado e não traz mais investimento público. Ou seja, a grande PPP nacional, que poderia ser a habitação,
que teria que ser gerado consenso. Depois o mais ridículo disto, Camilo, é quando a memória é uma coisa tramada. Eu ainda me recordo de 2/3 das obras públicas de António Costa. É verdade. Qual é a maior obra pública social em Portugal? É a habitação. É a habitação. Claro. Então chegamos a acordo, os 2/3, PS e o PSD, como resolver o problema da habitação. O que só mostra que o Primeiro-Ministro não é sério em matéria de compromissos políticos. Não, o Primeiro-Ministro não é sincero. O Primeiro-Ministro é obcecado pelo poder porque chegou ao poder para satisfazer um conjunto de clientelas do qual ele não se consegue escapar. Pois. E, portanto, tudo isto vem depois ao de cima. Obviamente, o Presidente não o pode revelar desta forma, mas percebe-se pela argumentação do Presidente que é um Presidente agastado, ao mesmo tempo, lúcido e que, no fundo, o Presidente faz a argumentação. Eu estava a ler a argumentação e pensei para comigo, isto é uma lição do professor Marcelo. É verdade. Porque a argumentação do Presidente está muito bem montada. A argumentação está muito bem esquematizada. É uma lição em que explica o que vocês estão a fazer não resolve problema quase nenhum e, portanto, os efeitos provavelmente até podem ser perversos. O que é estranho é a reação e o silêncio de uma parte do PS. Mas, Jorge, eu queria chegar aí também. Tu não achas que a primeira reação do Partido Socialista, pela voz de Eurico Brilhante Dias, evidencia que o partido já estava à espera do veto? Estava à espera do veto. O PS estava à espera do veto. Já calculava que o Presidente fosse vetar a lei? Sim, não. Calculava que mas o PS tinha um objetivo. Nós nos lembramos de onde é que isto tudo começa. Começa com o congelamento de rendas, começa com o imposto de morte-água e com a história da especulação imobiliária. Tudo isto foi criado uma narrativa social de esquerda para explicar um problema que é muito complexo, que é a incapacidade dos portugueses aumentar o seu rendimento, de termos afastado investimento externo, temos tido uma política monetária que impediu que as casas baixassem de preço. As casas agora provavelmente até vão começar a baixar de preço se os juros continuarem a subir, porque as pessoas vão ter que arranjar outras soluções e não vão ter capacidade de satisfazer os seus créditos com estas taxas de juros e, portanto, vai-se mudar o panorama e num problema tão complexo como a habitação, o PS quer ficar isolado. A pergunta que nós temos que fazer como cidadãos é e qual é a razão por que o quer fazer? Qual é a grande motivação por que o quer fazer? E nós não conseguimos descortinar isso, porque quer à esquerda, quer à direita, com argumentos válidos, uns mais certos, outros menos certos, mas quer à esquerda, quer à direita, a lei eu diria, desconstruída e é derrotada. A expressão de Montenegro não é mau, é melhor rasgar aquilo tudo, ou seja, admitam que foi um equívoco. Pronto, nós estávamos numa fase em que precisávamos de dizer que ia fazer qualquer coisa sobre um problema que se tornou muito grave na zona eleitoral privilegiada do PS, que era Lisboa e Porto, e, portanto, nós agora vamos arranjar aqui uma solução, se calhar é melhor rasgarem tudo e começar de novo. Não é isso que provavelmente vai acontecer. O PS... eu acho que a questão pode ser o PS e o Presidente vão ter que ter elementos para continuar a fricção. E este é o elemento. Mas isso não vai faltar, este é mais um deles. Aliás, eu aproveito para dizer a quem nos está a ver que vamos meter agora um gráfico no ar, que é para se perceber o problema da habitação em Portugal. E nós já tínhamos uma vez tido aqui uma conversa sobre isto, que tem essencialmente a ver com a oferta. Ou seja, faltam casas de mercado. Aliás, o gráfico está aí, disponível. E atenção que isto não é invenção minha, isto são dados que estão divulgados pela Pordata e nós cruzamos isto com alguns próprios dados do INE. Então isto é bem claro, em 2002 faziam 125.708 casas em Portugal por ano, aquele valor começa a descer, atingimos o ponto mais baixo em 2014-2015, que é o período da bancarrota, com a Troika, com todas as contingências que nós conhecemos, e depois recomeça a subir a partir de 2016. Termina em 2021, que são os últimos dados disponíveis seguros, com 19.081 fogos feitos para habitação, atenção a isso, o que mostra que de 2016 a 2021
nós temos cerca de 75.655 casas construídas, que é quase metade do que se fazia num ano, neste caso do ano 2002. Jorge, há aqui claramente uma insuficiência da oferta, que é basicamente o problema que nós temos neste momento. Mas há uma construção, política feita à roda da habitação que é um grande equívoco. Havia um humorista brasileiro que, na altura da inflação no Brasil, quando se falava muito em preços, dizia ele, as coisas não estão caras, você está ganhando é pouco. É verdade. O primeiro ponto é o nível de ambição, de qualidade de vida, ambição social que foi introduzido na política portuguesa não se coaduna com o verdadeiro capacidade produtiva de Portugal. Ou seja, vamos a coisas concretas. Se há um movimento de crescimento de preços numa região e há outras regiões que estão com preços mais baixos, o que seria normal seria a deslocação das populações. Ora, aquela ideia da discussão da interioridade, que no interior é tudo muito mais barato e que, portanto, que as pessoas deveriam ir para o interior, depois a seguir faz políticas de habitação para as pessoas ficarem no centro de Lisboa. Sim, portanto, isto é um contrassenso do ponto de vista macroeconómico. Isso é um problema civilizacional que nós temos. E ainda para mais, Jorge, isto é apoiado por aquela cara que está ali no ecrã, que é da Sra. Doutora Marina Gonçalves, quando era Secretária de Estado da Habitação, teve o desplante de dizer que qualquer pessoa pode viver em qualquer zona dentro de Lisboa. Mas, isto é um erro. E está-se a passar a mensagem errada para os portugueses. A mensagem política atual, ela está cheia de equívocos porque ela não está ancorada na realidade. Está ancorada num conjunto de ideários que depois nós vemos na prática que só foram preenchidos. O ideário socialista em Portugal só foi preenchido com dívida e com bancarrota. Nunca foi preenchido com a verdadeira economia privada. É verdade. Porque como há uma reação negativa contra a economia privada, depois diz, não, mas as pessoas têm direitos. Mas a pergunta é, qual é a origem material, substancial do direito? É a capacidade de eu o criar, na prática. E, portanto, mas se eu não consigo fazer isso, então esse direito é um direito abstrato. É um direito constitucional, o direito à habitação. Mas não conseguimos. Mas não conseguimos. A pergunta, o direito à habitação é consagrado na Constituição. Então, porquê é que o Estado não se põe a construir ele próprio casas? Porque percebe a incompetência onde se vai meter. Eu estou a imaginar o Estado a construir casas com a própria legislação que faz, que torna a vida um inferno para os privados. E o Presidente refere isso. É verdade, o Presidente refere isso na justificação. Como é óbvio. Diz que há legislação dispersa, contraditória, que até mais valia que estar tudo no mesmo documento. Mas não se mete. E depois há um outro aspecto que é importante, que nós também não devíamos deixar passar isto ao de leve, que é o assalto que a esquerda mais radical e que o PS está a participar ao património. Porque a esquerda tributou tudo o que é fluxo de rendimento. Todas as transações que nós fazemos são tributadas. Ou seja, se eu quiser fazer alguma coisa com o Joaquim, deve ter que ser tributado. Se fizer contigo, se for à bomba de gasolina, se vende uma casa. Mas agora, como o fluxo de rendimento já está muito tributado, como bem revelou o PSD agora, na sua proposta do IRS, em que revela a exaustão fiscal, então agora nós vamos dedicar ao património. E tudo começa por aí. Porque começaram a perceber, não, há aqui uma solução. E onde é que está o património? Onde é que está o estoque de capital? Ou está nos bancos, em crédito, ou está na propriedade das pessoas. Sim. E como fizeram esse ataque, qual é a consequência prática? É que as pessoas não vão fazer mais casas. E, portanto, tudo o que ali está é resultado do modelo de incentivos que foi introduzido na sociedade. Porque há uma coisa que... E sendo eu liberal, em que não gosto muito de intervenção do Estado, a verdade é que o Estado, cada vez que atua, cria um modelo de incentivos. O modelo de incentivos desse gráfico é muito evidente. Não vale a pena nós discutirmos qual é a origem. O que vale a pena discutir é o resultado prático. É menos casas. É menos casas. E, portanto, há qualquer coisa de errado. Procura aumentar. E para as pessoas perceberem o preço. Porque depois, mas a habitação... Então, nós vamos... Porquê é que nós temos o preço do petróleo hoje mais caro? Há mais procura que oferta. Claro. E porquê é que seria diferente na habitação?
Qual é a razão? Há um efeito, é verdade, a taxa de juros. Mas a taxa de juros, o PS sabia o que é que estava a acontecer. Exato. E não conseguiu antecipar. Esta legislação, aliás, como a legislação do PS, nós parámos um bocadinho e começámos a pensar, a legislação do PS é mais ou menos como Pedrógão Grande. São bombeiros depois de incêndios. Nunca conseguem resolver um problema, antecipar o problema antes do incêndio. E, portanto, o que é preciso é fingir que eu vou apagar o incêndio. Mas este incêndio é um incêndio um pouco... Estava ali a crepitar há muito tempo. Há muito tempo. E as pessoas faziam de conta que não existia. Portanto, nós estamos numa situação em que, politicamente, como cidadãos, este impasse, se quisermos, político, que é o PS querer manter tudo como está, sozinho, a bater em tudo e todos, e que agora, obviamente, tem como objetivo denegrir a imagem do Presidente da República. Porque o Presidente da República vai se dedicar a isso, e eu estou como o Joaquim. O Presidente da República, a única forma que tem que safar os mandatos é, quando chegar ao final do mandato, explicar: estes senhores foram incompetentes, eu apenas cumpri a Constituição. Exatamente. E mantive-os lá. Ou seja, eu avisei-o. Joaquim, este cenário que o Jorge está a descrever mostra claramente que existem incentivos errados e que existe um problema no mercado da habitação. Camilo, a questão da habitação é apenas uma resultante visível da série de erros que se têm vindo a acumular. Uhum. E hoje, com esses erros que não foram corrigidos quando se manifestaram, cria-se uma situação de impossibilidade de movimentação. Foi assim que o regime do Estado Novo acabou. Uhum. Foi não apenas a questão colonial, mas a sobreposição de várias impossibilidades, de tal modo que os responsáveis políticos, de facto, viviam em turbulência e não conseguiam encontrar solução. Mas Joaquim, mas repara uma coisa, sendo um problema básico, um problema que qualquer cidadão percebe, um problema que toda a gente percebe que está a agravar há várias décadas, e o que se fez nos últimos 7 anos foi inverter tudo, do pouco que havia feito para poder mudar o problema, como é que a opinião pública não percebe isto? Repara, o Presidente da República explica, nós analistas falamos nisto todos os dias e continuamos a ter pessoas a dizer que acham que o Estado é que tem que fazer tudo e controlar preços e controlar rendas e controlar preços de venda e por aí adiante. Como é que o cidadão comum não percebe isto? Qual é a dificuldade de passar isto para o cidadão? Deveria ser função dos dirigentes políticos explicar não apenas porque é que há o problema, mas também de onde é que o problema foi originado. Ora, o que está na origem é política do Estado Novo de controle das rendas. Porque havia inflação zero na altura. Mas porque essa era a maneira de equilibrar Sim. as diferentes necessidades de senhorios e arrendatários. Uhum. Quando se mexe num sistema que está controlado há 4 décadas, é evidente que não se pode esperar que tudo vá ficar como estava. Agita e há algumas construções que, pura e simplesmente, entram em demolição. A política de habitação entrou em demolição. E não é possível voltar a recuperar dentro do padrão que veio do passado. Então, o que é que se esperaria de quem está a governar? Que trouxesse uma concepção nova para um problema antigo, mas que já não pode ser resolvido como antigamente se resolvia. Pelo contrário, esse antigamente bloqueou e é preciso uma coisa nova.
Daí que eu perceba a atitude dos dirigentes do PSD quando dizem rasgue tudo e comece de novo. Mas isso justamente é o que o PS não pode fazer. Mas, Joaquim, é aí que eu queria chegar. Não pode fazer porquê? O Joaquim já foi conselheiro de 3 presidentes da República. Ramalho Andes, Mário Soares e Cavaco Silva. Em todos estes presidentes, eu vi sempre a preocupação de haver acordos de regime em coisas fundamentais. Mário Soares é aquele que recupera a banca privada em Portugal em meados dos anos 80, num momento difícil contra os comunistas. Ora, o que é que impede António Costa, e seguindo a linha de raciocínio que o Jorge fazia há bocadinho, que é António Costa e o PS querem estar sozinhos. Mas porquê? É a primeira vez que eu vejo o PS, em tantos anos, fazer teimosia em relação a políticas onde devia haver acordo alargado na sociedade. Eu há muito tempo que digo que o problema do António Costa é António Costa. Isto é, ele passou a ser herdeiro dele próprio e não quer receber a herança que ele próprio deixa para ele mesmo. Isto é, ele renega o passado não porque queira fazer uma coisa diferente, mas porque não quer reconhecer os erros que cometeu nesse passado. E, portanto, estamos presos a quem ficou condenado a arrastar uma bola de chumbo presa à perna. Portanto, é um condenado que se arrasta pelos salões dos palácios do poder, mas não tem liberdade de movimentação. Isto é, não tem liberdade de concepção política. De facto, ele deixou de ser um dirigente que toma decisões, passou a ser um funcionário que executa a rotina que lhe deixaram. Joaquim, qual é a dificuldade da oposição conseguir mostrar estas contradições ao país, de forma ao cidadão perceber que no próximo ano as casas vão estar mais caras ainda, com estas medidas, e as rendas também vão estar mais altas? Porque a oposição só consegue fazer isso desde que esteja no poder. Isto é, não estando no poder, tudo aquilo que disser é imediatamente desvalorizado em função da gravidade do problema. Isto é, tudo aquilo que a oposição diz não tem credibilidade para resolver o problema. Curiosamente, a palavra credibilidade passou a ser usada pelo próprio Presidente, quando diz a política de habitação proposta pelo Governo não tem credibilidade. Ora, quando se entra neste tipo de critério de valorização, já não se está a discutir ideias políticas, está-se a discutir apenas o funcionamento da administração. É a administração que está bloqueada e os dirigentes políticos não sabem como é que se sai disto. A crise, nesse sentido, é muito mais grave do que o que aparece na descrição das relações entre partidos e as votações no Parlamento. Como assim, Joaquim? Como assim? Porque, como não se autorizam a eles próprios a dizer o que sabem, estão permanentemente a esconder para não serem obrigados a reconhecer. Ora, esta é a atitude de alguém que tem dores que anunciam uma doença grave, mas não diz a ninguém à espera que, afinal, a doença não se manifestou. Não, vai-se manifestar e de pior maneira, porque vai-se manifestar em agravamento. A questão da habitação não é nova, mas hoje está mais metida num novelo emaranhado do que estava antes.
é um bocado o problema do aeroporto. Continuamos em condições para responder a esse novelo e cada vez está o novelo mais emaranhado. Deixa-me voltar ao Jorge. Jorge, esta questão da posição é crucial nisto. Repara, na semana passada, nós falámos aqui da proposta sobre a baixa do IRS. Teve algum impacto, de facto, tanto teve que o próprio PS ficou nervoso e o próprio Governo e correram logo a dizer que aquela reforma não serve, vão eles fazer uma reforma sobre a baixa do IRS. Mas há uma coisa que nós já sabemos, o IRS vai baixar. Agora, nesta semana aparece a questão da habitação. Qual é a dificuldade para o PST conseguir passar para as pessoas o problema que estas medidas vão causar ao país? Porque é que há aqui uma falência dos partidos da oposição que não conseguem alertar o país para o problema? Não tenho formação em psicologia nem psiquiatria, mas julgo que nós estamos por um problema de patologia política em Portugal. Eu vou tentar ilustrar porque é que eu estou a tirar esta conclusão. Eu li a entrevista do Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão ao Sol, uma longa entrevista. Muito interessante. Muito interessante, mas que revelou o grande problema do país com os autarcas do Partido Socialista e da governação socialista. O que é que esse autarca diz e faz? E bem, para ele a ideologia não conta. O que é preciso é resolver o problema das pessoas. E ataca o Partido Comunista por causa do que estava a fazer na saúde e que, portanto, está de acordo com os PPPs. Então, nós temos no país dois níveis de discussão política. Os autarcas do PS fazem o que o povo quer e que resolve o problema das pessoas. Se é preciso estar com privados, estamos com privados. Se é preciso estar com os mais estatistas, ficamos com os estatistas. Para as pessoas perceberem, isto tem a ver com o Hospital Beatriz Anjos. O Hospital Beatriz Anjos é um bom exemplo em que ele faz uma grande dissertação e depois a própria ligação à Igreja, o papel que iria ter a Câmara de Loures e da ligação à própria Igreja e, portanto, é um socialista pragmático que se quer candidatar à Federação de Lisboa. E eu pensei assim, como é que o país perceberá que as pessoas votam com proximidade e depois tem uma política pública que ao lado há a Marta Temido? Parece que ele não teve a Marta Temido como ministra. É verdade. Responsável por desfazer a PPP do Beatriz Anjos. E esta é a plasticidade do PS. É um sempre em pé. Porque no terreno arranja um conjunto de atores que vão respondendo ao problema das pessoas, mas depois na macroeconomia, e por isso é que o PS é um desastre na macroeconomia, está centrado no rato e mais aquela clique intelectual que não sabe para que lado é que o PS deve ir, se mais para a social-democracia, se mais para a esquerda, se mais para o Estado. Portanto, andam um bocado baralhados sobre essa matéria. E o que é mais desconfortante é não haver dissidência no PS. Pois. O que revela o problema que o PS tem dentro. Porque este problema resolver-se-ia muito rapidamente se alguém dentro do PS aparecesse a dizer, mas senhores, se calhar o resto do país tem razão. Nós estamos enganados. Não. Há uma tropa organizada para defender o Primeiro-Ministro e as suas teses. Portanto, uma espécie de uma ditadura oculta dentro do PS. Quem apareceu foi Ana Gomes. E dizer, calma, que se calhar, mas a Ana Gomes a gente já sabe o que é dentro do PS. Enfant terrível. Portanto, diz sempre o que lhe apetece, como quer e os assuntos da forma que entende fazê-lo. E o PS rejeita sempre isso, mas também mantém. Portanto, há aqui onde é que eu queria chegar? Há uma dificuldade objetiva na política de as pessoas pensarem de forma diferente sobre o PS. Porque aquilo está muito distante. Ou seja, as pessoas estão muito... E uma outra dimensão que é importante perceber. Quando o PS ataca a especulação imobiliária, ataca os bancos, ataca as construtoras, ataca os privados, na prática está a dizer que defende todos os outros, que são muito mais, no fundo é a guerra entre o capital e o trabalho. Qual é o problema da democracia?
O problema da democracia é que é um homem um voto. Mas os capitalistas são poucos. É verdade. Os banqueiros são poucos. Portanto, os políticos dirigem-se para a massa. Mas não têm coragem de dizer, mas olha que sem estes senhores a gente não os consegue melhorar a nossa vida. E, portanto, estão sempre do lado certo da equação. Eu, se estiver sempre do lado do povo, tenho que ser um político popular. Porquê? Porque estou a dizer aquilo que ele quer ouvir. Quer dizer, não, tu achas que tens direito a uma casa muito barata. E a pergunta é, estou a explicar lá como é que isso se faz. E não conseguimos fazer. Portanto, a política é populista, é popular, é indiferente. Ou seja, foi criada uma, diria, se quisermos, uma escola política que assenta na popularidade e no populismo. Então, e por isso é que as sociedades atualmente estão com dificuldade em resolver os problemas estruturais. Mas era aí que eu ia chegar. Isto quer dizer que nós dificilmente vamos conseguir mudar as sociedades. Eu vou dar um exemplo. Eu estive a ler os jornais espanhóis por causa das eleições em Espanha. E há um Fórum Liberdade que faz um texto no ABC, Jornal Conservador. Eu estava a ler aquilo e, se calhar, o melhor que a gente tem a fazer é traduzir aquilo para o português. Porque é exatamente igual. O que é que eles lá dizem? Problemas de reformas estruturais em Espanha, liberdade de empreender, liberdade disto. Problemas orçamentais a caminho, mas porquê? Problemas com a segurança social, problemas com a habitação, são todos problemas parecidos com os portugueses. Mas por isso é que a política está a ser, por essa razão, é que nós estamos a assistir às geringonças e aos Frankensteins e essas combinações esdrúxulas dentro de partidos, dos partidos com diferentes ideias, porque o interesse é o poder e servir a maioria das pessoas. Mas e quando a maioria das pessoas não tem razão? Quando a história prova que a maioria das pessoas não tem razão. Não é que não tem razão na escolha dos dirigentes. É na escolha das soluções que os dirigentes propõem. Estamos a falar de uma coisa diferente. Eu escolho o dirigente, é o meu voto, mas esse dirigente pode não ter a melhor solução para todos nós. E pode ter que ir contra aquele que o elegeu. Ora, isso hoje a ser uma impossibilidade. E a política, e como não há poderes à roda da política que obriguem, no fundo, os próprios políticos a servir melhor os interesses de longo prazo, nós estamos numa situação que parece um impasse. E, portanto, por isso é que a oposição tem dificuldade, as empresas têm medo do Estado, os banqueiros têm medo do Estado, toda a gente está com receio porque diz assim, se eu disser alguma coisa, sou insultado pelo povo. Mas nós chegamos à democracia representativa para dar um salto sobre a democracia popular. Exatamente. Porque a democracia popular e das multidões, enfim, é num estádio de futebol, mata o homem. Ora, a representativa diz, não se pode fazer isto, por isto, aquilo, aquilo outro. Portanto, nós estamos aqui num tema, é um tema complicado hoje nas sociedades atuais, não é um tema exclusivo português. Eu, quando olho para os Estados Unidos e vejo aqueles dois presidentes, pergunto onde é que vai a democracia, o que é que a democracia representativa está a gerar? É que estamos com esse problema em Portugal, em Espanha, em Itália, no Reino Unido, em França. A Alemanha tem escapado isto, Estados Unidos, as cidades estão fraturadas e os políticos não contam a verdade. Um político português confidenciou-me há uns anos, ele não gosta das redes sociais e dizia-me, Jorge, as redes sociais só podem originar 3 tipos de políticos. Um político muito rico, que não tem nada a perder e dedica-se, Berlusconi, um palhaço ou um louco. Pois. Ou um populista. Mas vê como depois as coisas são, porque esta semana... Mas todos eles têm uma coisa em comum. Não querem saber... É verdade. Querem estar no poder. Mas vê como depois os bons exemplos acabam por ser falsificados. Na semana passada, o Público fez uma entrevista ao Dr. Eduardo Catroga e trouxe para título, talvez a verdade mais importante do que ele disse na entrevista, que era, eu só fui para ministro porque já tinha independência financeira para não prejudicar a minha família, senão nunca tinha sido Ministro das Finanças. No dia seguinte, uma comentadora do Público, Carmo Afonso, apareceu com um artigo
a criticar Eduardo Catroga por ter dito que 5 mil euros, que era o vencimento do ministro, era uma coisa que não lhe prometia manter a família, sabendo que a esmagadora maioria dos portugueses não ganha 5 mil euros. Isto mostra o estado a que chegou na política em Portugal. A política, não só em Portugal, mas em geral. Joaquim, voltando agora para outra página do programa de hoje, vamos à Espanha. Eleições... Mas espera aí, antes de irmos à Espanha, vamos ao Pinheiro de Azevedo, em outra vez ao Pinheiro de Azevedo. 1975. Sim. Numa época em que os partidos europeus tinham uma especial vigilância sobre o que se passava em Portugal. E não interferiam diretamente, mas condicionavam aquilo que podia acontecer em Portugal. E condicionavam as eleições presidenciais. Ora, o Pinheiro de Azevedo era primeiro-ministro e estava em vias de apresentar a sua candidatura presidencial. A Internacional Socialista não conhecia o Pinheiro de Azevedo e resolveu organizar uma visita oficial à Áustria para sujeitar o Pinheiro de Azevedo a um exame um exame de credibilidade para a função de primeiro-ministro. E numa das sessões desta visita oficial há uma conferência de imprensa e há uma jornalista que faz a seguinte pergunta a Pinheiro de Azevedo. Acabou de ser aprovada uma Constituição que é socialista. Era a Constituição de 76. Mas vai haver eleições agora em abril de 1976. O que é que acontece se a Constituição é socialista, mas nas eleições não é o Partido Socialista que ganha? Pinheiro de Azevedo ouve a pergunta e diz: não há problema nenhum, muda-se a Constituição. Ora, este pragmatismo do Pinheiro de Azevedo era muito mais efetivo, muito mais realista do que os disfarces com que nós escondemos a nossa incapacidade de convencer o povo a fazer o que deve. Ou seja, como não se consegue convencer o eleitorado a votar onde deve, então o que se faz é não se pode mexer na Constituição porque foi aprovada. Foi aprovada. Ora, o que aconteceu em 75 mostra em que medida essa conflitualidade política era falsa e foi resolvida sem especial dificuldade. É a mesma coisa que se encontra hoje. Nós utilizamos argumentos absolutos para depois fazermos adaptações realistas e relativas. Oh, Joaquim, e é isso que se vai passar em Espanha? As eleições já têm quase um mês, nós temos dois partidos muito próximos um do outro, temos um a fazer negociações com criminosos, literalmente, que queriam dividir a Espanha, temos um indivíduo a fazer conversas com partidos que saíram de sangue da ETA, e depois do outro lado temos conservadores que estão completamente pendurados, e não temos governo em Espanha. O problema da aritmética e dos valores, aritmética eleitoral, valores de programas políticos, o problema da articulação entre a aritmética política e os valores políticos aparece quando não convergem umas com as outras. Porque enquanto se pode esconder essa divergência, tudo segue na rotina normal. Quando essa divergência vem para o primeiro plano, então é impossível
resolver esse tipo de crise sem mudar alguma coisa de essencial na política, como, por exemplo, os dirigentes partidários. Ora, a política portuguesa tentou sempre escapar ao iberismo político, porque no contexto ibérico Espanha terá sempre mais peso do que Portugal. E se isso já era assim nos tempos das soberanias nacionais, ainda é mais assim nos tempos da União Europeia, porque as decisões na União Europeia são tomadas em função dos grandes agregados sociais e políticos. E, portanto, não é possível, onde Espanha e Portugal pertencem à mesma estrutura política que é a União Europeia, não é possível escapar ao maior peso de influência da Espanha em relação a Portugal. E, portanto, se até agora a evolução política portuguesa se fez com alguma autonomia e até com alguma antecipação histórica, porque andamos à frente da Espanha nas grandes transformações, agora que estamos inseridos na mesma estrutura europeia, a questão ibérica passa a ter um peso muito superior ao que teve. Já volto a seguir, deixa-me ouvir ali o Jorge. Jorge, este impasse em Espanha é revelador daquilo que dizíamos há bocadinho, sociedades fraturadas ao meio e o sinal que os eleitorados estão a dar, que é: eu quero que vocês olhem para valores do centro. E, no entanto, nós temos António Costa a olhar para os valores da esquerda e temos Pedro Sánchez a olhar para os valores da esquerda sem sequer olhar à mensagem que o eleitorado está a mandar. A Espanha é um bom laboratório para... porque a Espanha está aqui ao nosso lado, não afeta-nos de forma, enfim, direta e indireta, mas é um laboratório de análise bom para nós porque permite poder prever e antecipar algumas coisas que se vão passar em Portugal. Eu estive a fazer umas contas rápidas para as pessoas perceberem a dimensão do problema em Espanha. Se o Parlamento que foi eleito, eu divido o Parlamento espanhol entre dois Parlamentos, o Parlamento da ideologia e o Parlamento dos nacionalismos. O Parlamento da ideologia, que tem o PP, o PCOE, o Vox e o Sumar, representa 92% deste Parlamento. Sim. Mas quem vai decidir, quem governa, são os 8%. São os 8%. Pois é. Ou seja, o que Espanha fez foi... o Partido Secessionista da Catalunha. Sim, mas o que Espanha fez, independentemente depois as cores de cada partido e o que fizeram, o que a Espanha fez foi ficar refém ou seja, é como se nos Estados Unidos o governo federal ficasse refém dos governos estaduais. Sim. Ou seja, introduziu nas cortes espanholas o problema do nacionalismo, que levando ao ponto que há dois dirigentes que não querem estar com o rei. Exatamente. Portanto, há um problema constitucional em Espanha sério. E em vez de os dirigentes dos tais 92% reconhecerem isso, preferem ir para a aritmética que o Joaquim falava. Claro. Vamos agora fazer aqui uns contactos uns com os outros, porque a democracia é feita de consensos e estes consensos vão levar à formação do governo. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: mas o consenso para quê? Pois. E o consenso é para chegar ao poder. Como dizia um articulista do ABC, o Sánchez ainda não realizou que provavelmente pode deixar de ter que andar de Falcon, que era o que ele gosta, é de andar no Falcon Jet, no avião privado. Ou seja, o poder entusiasma as pessoas, o poder é viciante, é afrodisíaco, portanto gostam do poder pelo poder. Mas depois tem que se fazer a pergunta: mas para fazer o quê?
E quando nós olhamos para o tema em Espanha, do ponto de vista do PIB, a coisa torna-se mais grave. Porquê? Porque a Catalunha, em PIB, é maior que Portugal. Portanto, a Catalunha pode dizer um dia, economicamente, vocês não digam muito, porque nós somos como Portugal. Mas para Portugal chegar onde chegou, que foi a independência em relação à Espanha, nós tivemos 4 dinastias, tivemos a governação espanhola e decidimos, como nação, tornar-nos independentes. Ora, o que nós estamos a assistir é um debate nacionalista no século XXI, aqui ao nosso lado. Não é uma coisa que nós, portugueses, possamos menosprezar. Porque a coisa é muito mais séria do que parece, quando se começa a falar. No fundo, a ideia que vamos imaginar a Europa que temos a 28 transformar-se numa Europa a 45 ou a 70, em que cada região vai querer ter o seu papel na política europeia. Ora, isso vai ser outra vez contrário àquilo que nós temos estado a falar, que é os grandes desígnios de um bloco. Porque se nós pensarmos a Europa como um bloco, por que é que eu estou a introduzir este tema? Porque em Espanha, e a Espanha eu julgo que está também a assustar os dirigentes europeus, as propostas para serem satisfeitas dos nacionalistas provavelmente tem que levar a uma alteração dos próprios tratados, porque tem que haver mais línguas para além das que os países que aderiram. O catalão, depois há de aparecer a Corse, quer dizer, também quer meter lá o corso, depois há de aparecer a Itália a dizer que quer... Mas, Camilo, mas isso tudo se resolveria se nós criássemos um patamar de políticas federais, em que ninguém se pode meter. Mas não, a ideia não é essa. Exatamente. A ideia é fazer o que estão a fazer aqui no Parlamento. É os 8% tornarem os 92% reféns. Qual é o problema que eu vejo? O PP e o PCOE radicalizaram as posições de tal forma que é impossível eles chegarem ao acordo. Governas tu e vamos deixando isto andar, ou seja, o país está mesmo dividido, está fraturado. Não é uma coisa e os partidos querem, no fundo, arregimentar mais essa fratura, em vez de sararem a fratura e dizer, não, vamos encontrar aqui formas de não dar protagonismo a estas pessoas e dizer, o futuro de Espanha está no centro, no PCOE, no PP e, obviamente, com os partidos que têm que estar na órbita deles e que sempre farão parte da vida democrática. Não querem fazer isso, o resultado prático depois é este. Portanto, esta incapacidade de ler institucionalmente a longo prazo é também o resultante de termos estes políticos populistas e populares que querem a todo o custo chegar ao poder. E, portanto, nós não há solução. Aritmeticamente, um Parlamento tem sempre solução. Que eu saiba, há de haver uma maioria qualquer num Parlamento. Sim. Faz sempre. Implica era juntar o centro. Não, implica como é que se faz isso. Quer dizer, como é que se resolve o problema político, quando a aritmética, como dizia o Joaquim bem, não resolve nada. Joaquim, não temos assim muitos minutos, mas gostava de ouvir também a sua opinião em relação a este aspecto. Nós temos um problema de fratura na sociedade espanhola, não conseguimos ter um governo e temos os regionalismos todos à beira de sequestrar o poder. Deixe-me falar numa questão de clivagem adicional a tudo o que se disse até agora. É que também há o terrorismo e as vítimas do terrorismo. Sim. E para encontrar soluções para a questão do terrorismo, dão-se garantias e oferecem-se defesas que depois são esquecidas e violadas quando se trata de fazer os arranjos aritméticos para a formação do poder. É mais grave do que um primeiro-ministro
que é derrotado nas eleições e, a seguir, consegue formar uma maioria para governar. Sim. E é diferente porquê? Porque as questões das negociações com grupos terroristas que têm tradução política em partidos, essas negociações não são do mesmo tipo das negociações de coligação de partidos. Sim, não são questões de lana caprina. E de cada vez que, para resolver uma questão do passado, se passa por cima de regras fundamentais da existência da sociedade, como, por exemplo, o controle da violência, o preço que a sociedade paga por isso é uma instabilidade futura muito mais grave do que aquilo que eram as clivagens políticas doutrinais. Isto é, introduz-se um exemplo concreto de traição aos valores só porque é conveniente do ponto de vista aritmético para formar a maioria. Só que a seguir o exercício de poder que se obteve nessas condições fica paralisado, fica em cadeira de rodas porque está com as pernas e os braços amputados. É nesse sentido que o exemplo espanhol é perigoso para Portugal, porque generaliza a ideia de que tudo se negocia. É. Inclusive a soberania e o Estado unitário. E isso, de facto, destrói a democracia mais do que a propaganda dos antidemocratas. Porque são os próprios democratas que destroem as suas próprias razões. Jorge, tens um minuto para explicar em que posição é que fica o rei nesta história toda. O rei fará aquilo que tem sempre feito, no fundo vai seguir a vontade dos partidos. Estilo Rainha de Inglaterra. Rainha de Inglaterra. Vou ouvi-los e, como dizia o Joaquim há bocadinho... O rei não pode, neste momento, numa sociedade fraturada, ser mais um elemento de perturbação e de criação de instabilidade. Portanto, o rei vai tentar levar os partidos ao bom senso e oxalá consiga que Feijóo e Sanches percebam do que é que se está a tratar, não é? Porque no caso do sumário do Vox seguirão mais aquilo que os dois grandes partidos quiserem. O protagonismo aos nacionalismos, que ainda por cima, com contestação sobre a própria instituição da monarquia, tem que ser levados com algumas pinças e com algum cuidado. A mim o que me preocupa mais é ver dois partidos que dizem que não reconhecem no rei o chefe de Estado. Isto é um problema gravíssimo constitucional que a Espanha tem. E não sei muito bem como é que isto vai terminar. Bom, mas vocês sabem mais disto do que eu. Chegamos ao final do programa de hoje. Como sabe, nós estamos aqui semanalmente, à terça-feira, pelas 17h30. Hoje tratamos da questão da habitação e também da situação em Espanha. Para o final fica o pedido de sempre. Coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais. E também, já agora, subscreva o canal. É escusado dizer porquê. Aquilo que você ouve aqui não houve mais sítio nenhum. Antes de irmos também para casa, quero só lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem a ajuda à produção do grupo Sendizalidata. Voltaremos na próxima terça-feira. Fique bem, se for caso disso, tenha umas grandes férias e quanto a mim e si, está encontro marcado para amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.